Olá, estamos começando mais um podcast Eco Global. Estamos aqui hoje com a doutora Michele Folgoso Cubo. Ela é nefrologista e hoje nós vamos falar sobre a campanha Salve Vidas Setembro Verde. Doutora, muito prazer, seja muito bem-vinda. Prazer é meu, muito obrigada pela oportunidade. Dia 21 de setembro, às 8 horas, lá na Praça Portugal. Espero todo mundo lá. Perfeito, vamos falar bastante sobre esse projeto, temos muitas coisas para contar. Doutora Michele, muitas pessoas não sabem o que é a nefrologia. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente a sua área de atuação. A nefrologia cuida dos problemas renais. Então, eu trato dos pacientes que têm cálculo urinário, que têm cistos nos rins, infecção urinária, pacientes hipertensos e diabéticos que, inevitavelmente, vão desenvolver doenças renais crônicas, e aquele paciente que já perdeu a função renal e que faz hemodiálise. Então, o nefrologista também é o médico que está lá nas clínicas de diálise lidando com a falta desse órgão tão importante. As pessoas desconhecem o que é o nefrologista. Muita gente me pergunta, doutora, mas o que o nefrologista faz? O néfron é o filtro dentro dos rins e é daí que vem a especialidade, nefrologia. Perfeito. A gente não tem muita essa noção, né? Porque tem uns nomes muito iguais, né? O pessoal acho que deve confundir, acho que não sou só eu, né? Não, é muita gente. Hoje eu já sei um pouquinho mais porque a gente tem aí um paciente renal em casa, inclusive a doutora Michele atende na clínica onde meu pai faz hemodiálise. Queria agradecer todo o cuidado que vocês têm lá com os pacientes, toda a equipe Obrigada. da Clínica Fênix, porque é algo tão difícil, né? É até uma das perguntas que eu queria fazer para vocês sobre as dificuldades dos pacientes renais, né? O que eles enfrentam no dia a dia. Porque eu vejo que é muito complicado. A gente não tinha noção do que é hemodiálise, o tempo que leva para fazer hemodiálise e os dias na semana é algo muito... É muita informação, né? Sim. Eu acho que eu poderia listar 2 grandes desafios para o paciente que faz diálise. Sem dúvida nenhuma, o tempo que ele precisa investir em estar lá com a vida parada para que ele filtre o seu sangue através da máquina de hemodiálise, do filtro. Então, não importa se ele fica 4 horas 3 vezes por semana, 3 horas 4 vezes por semana. O ideal é que o paciente fique um período de 12 horas toda semana filtrando o seu sangue. É um paciente que sai do mercado de trabalho, muitas vezes em idade produtiva. Ele não consegue competir por uma vaga CLT. Então, ele entra na aposentadoria, né, por deficiência, na lei do deficiente físico. Eu listaria essa como a principal razão, a principal dificuldade. E uma outra dificuldade que talvez eles até achem pior é a restrição alimentar e de líquidos. Esse paciente, apesar de filtrar o sangue lá na clínica, eles também têm um compromisso em casa com as suas escolhas alimentares, eles têm uma dieta bem restrita. E quando eles não urinam mais ou urinam muito pouquinho, eles também precisam restringir a quantidade de água que vão ingerir. Perfeito. E aí, falando da campanha, né, da caminhada que vai ser dia 21 de setembro, o projeto Salve Vidas, eu queria que você contasse para a gente o que te motivou, né, com esse projeto, né? Você como médica e como pessoa, né? De onde surgiu essa ideia? Surgiu do meu coração. Eu lido com pacientes na fila de espera para o transplante há 20 anos. E aí eu vejo o tanto que o transplante impacta na vida deles. Então, eu tenho alguns pacientes transplantados, graças a Deus, e que estão muito bem. E cada vez que a gente recebe a notícia de que alguém transplantou, é uma alegria muito grande na clínica. Então, vem da minha prática médica mesmo. Há muitos anos, quando eu ainda estava na residência, a gente participava das procuras de órgãos. Então, eu me lembro também da minha situação muito novinha, indo abordar as famílias que perderam seu ente querido e que havia a possibilidade de doar os órgãos, porque era uma morte por morte cerebral. E eu me lembro da emoção vivida naquela época, me chamava muito a atenção muitas famílias não entenderem nada. Num determinado momento, uma família, diante da minha pergunta, olha, o seu filho morreu e ele morreu de morte cerebral, a senhora deseja doar os órgãos dele. Eu me lembro dessa senhora muito sofrida, me perguntando, quem é você?
que te dá o direito de vir aqui na hora que o meu filho acabou de morrer para querer saber se eu quero doar os órgãos dele? E foi um desconhecimento. Aquela senhora estava num momento de maior dor e não sabia como agir e não imaginava que aquele momento poderia eliminar a dor maior de tantas outras pessoas que esperam na fila do transplante. Então, eu acho que essa caminhada surge de uma vontade antiga de contar para o mundo inteiro que se você é doador de órgãos, que se você em vida entende que depois que morrer os seus órgãos podem ser doados, avise isso para sua família. E essa caminhada lá no domingo, dia 21, a gente vai estar fazendo uma bagunça para conseguir reverberar de que o sim da família muda vidas. É isso mesmo. E aí vem a minha outra pergunta, né? O porquê que essa conscientização é tão importante, né? Sobre a doação dos órgãos e os tecidos, né? Porque são órgãos e tecidos, né? Isso, que e podem ser doados. partes do corpo, exatamente. É exatamente por isso, porque é o desconhecimento. As pessoas, na hora da sua dor, elas não vão estar conseguindo entender que é importante que elas autorizem. Mas se as famílias conversam sobre isso, e se eu sei que o meu pai gostaria que os órgãos dele fossem doados, na hora que eu tenho essa possibilidade, porque não é qualquer um que doa órgãos, é só quem morre de morte cerebral, a família entende isso como um último desejo daquele ente querido. Então, é muito importante que isso seja dito. O ano passado, 2024, 55% das famílias abordadas disseram sim. É muito pouco ainda. Né? A gente precisa conversar sobre isso, divulgar esse tema, para que todo doador em vida seja realmente um doador, se houver a possibilidade após a morte. Perfeito. O slogan da campanha, da caminhada, é Salve Vidas, Avise Sua Família. Uma dúvida que a gente tem, né? Que eu acreditava ainda ser, né? Tá no meu documento que eu sou doador de órgãos. Isso aparentemente caiu por terra. Não existe mais. Na verdade, é lei no Brasil. É exigido que a família autorize, e aí tem toda uma documentação para ser preenchida, para que seja captado os órgãos de um paciente que vai a óbito por morte encefálica. No passado, tinha até umas carteirinhas que se faziam nos centros de saúde, elas também não têm validade. E se você morrer de morte cerebral e o seu RG ainda tiver aquele registro, sou doador de órgãos, mas a sua família não autorizar, você não vai ter os seus órgãos doados. E antigamente a gente estava conversando, né? Você chegou a comentar da residência que você fez e que tinha, né? Você era muito jovem e fazia, né? Essa abordagem com as famílias, né? Que com certeza deve ter sido muito difícil porque é um assunto muito delicado, né? É delicado. Na época, né? Muitos anos atrás ainda era mais delicado. Hoje em dia já tem treinamentos. Eu sei que no nosso Hospital Irmã Dulce, em abril desse ano, houve uma capacitação da equipe. O pessoal da Escola Paulista de Medicina desceu a serra para capacitar enfermeiros, médicos, colaboradores administrativos, assistente social, para fazerem parte da OPO. OPO é uma organização de procura de órgãos. Então, quando há o diagnóstico de morte cerebral, é acionada a OPO desse hospital e aí é dado todo o trâmite, desde abordar a família, a equipe está mais preparada hoje em dia, até a própria manutenção dos órgãos depois que a família dá um sim, e a retirada e transporte para os centros transplantadores. Então, comparado com o que a gente fazia lá em 2003, 2004, hoje a estrutura está muito mais bem preparada. Inclusive, o nosso Hospital Irmã Dulce, ele é referência no estado em organização de captação de órgãos. O ano passado, em 2024, foram 47 notificações, 18 captações, 57 órgãos captados. Então, bastante, esse número, né? é uma referência. Quais movimentos que você espera que a caminhada tragam para a região, né? E esse movimento todo, né? Na verdade, já está trazendo. A caminhada nem aconteceu e a gente já tem conversado sobre o assunto. Eu fiquei impressionada o tanto de paciente meu na fila de espera
por um órgão, não sabe da campanha nacional do Setembro Verde e nem sabe que existe um mês separado para conversar sobre isso, a questão da doação. Então, eu acho que esse movimento já está trazendo frutos, a gente já tem conversado bastante sobre isso, tem orientado os pacientes dos hospitais em que eu trabalho. Eu espero todo mundo, dia 21, domingão, 8 horas da manhã, para se reunir comigo em prol dessa causa. Eu acho que a gente vai conseguir reverberar esse assunto pelas redes sociais por mais tempo. Acho que muitos amigos, os patrocinadores, eu quero agradecer imensamente a Eco Global, várias outras clínicas que, se eu tiver oportunidade, eu faço questão de falar o nome delas, várias outras empresas que, às vezes, nem estão relacionadas com a saúde e que abraçaram a causa. Só de conversar com esses amigos e falar da campanha. Mas o que é isso? Para que você precisa desse financiamento? Olha, é para divulgar esse assunto. Eu acho que isso já fez um barulho, então a caminhada já atingiu os objetivos. Agora é só a expectativa para ter um grande encontro e festejar os transplantes que já acontecem e trazer mais famílias a pensar nisso. Doutora, a caminhada dia 21 de setembro, aonde que ela vai acontecer? Fala pra gente o percurso, porque eu acho que pode ser que tenha algumas pessoas que tenham a preocupação, né? Ai, será que eu consigo fazer? É uma Mas eu acho caminhada que... curtinha, gente, todo mundo consegue. Nós vamos caminhar da Praça Portugal ali, que é a Praça da Feirinha, na Guilhermina de Praia Grande, até o Conviver do Boqueirão, é apenas 800 metros. Todo mundo consegue caminhar, mas o mais importante é a reunião que nós vamos fazer ali. Tá todo mundo mobilizado pela causa, nós vamos ter a oportunidade de estarmos juntos. E falar sobre o assunto, né? Porque eu acho que não só para o paciente que precisa de uma doação de órgãos, mas para quem quer deixar esse legado no mundo. Exato. Porque eu acho que o mundo, a nossa vida, ela é mais do que só viver, existir. É o que você vai fazer a partir do momento que você for embora. O que você vai deixar? Eu não sei qual é a crença de cada um de vocês, mas uma coisa todo mundo concorda. A gente não tem controle sobre a hora que a gente vem. Exatamente. E também não tem controle sobre a hora que a gente vai embora. Então, se é o seu desejo que os seus órgãos sejam doados, uma doação, um único sim, ele vai salvar a vida de 12 pessoas. Então, se você entende que a sua vida ela pode ter um propósito muito maior, é importante avisar a sua família. É isso mesmo. Então, essa é a mensagem que a gente tem que deixar. Essa é a mensagem, exato. Avisar a família, que todos estejam conscientes, né, de que é da sua vontade, aos desejos do seu coração, de que, infelizmente, quando você for, porque é a única certeza que nós temos, né, de que você quer deixar esse legado e salvar outras vidas, né? Então, eu sei que é um assunto muito delicado, para quem precisa e para quem vai doar, porque é nesse momento que alguém vai estar perdendo um ente querido. Exato. Mas alguém vai estar ganhando um ente querido por mais tempo. Então, são as dores e as dificuldades da vida, né? O momento de maior dor de uma família pode ser o momento da maior alegria de tantas outras. E esse assunto, ele poderia render muitos Sim, e muitos outros assuntos, né? Com certeza. E eu acho que a gente pode conversar muito mais sobre isso. A gente vai trazer um paciente, vamos trazer pessoas transplantadas, vamos falar sobre desmistificar, né, as doações, todos esses assuntos. Então, assim, para você que está acompanhando a gente, se você tiver alguma dúvida, deixa a mensagem aqui, manda aqui a sua pergunta. A gente vai trazer a doutora Michele muito mais vezes, esperamos, né, ela aqui com a gente, e manda pra gente a sua mensagem. Quanto à caminhada, nós vamos deixar todas as informações embaixo na descrição do vídeo. Nós vamos postar... Inclusive, se você quiser adquirir essa camiseta, a gente vai estar com as vendas pelo site, pelo Simpla. E mesmo que você não consiga comprar a camiseta, que fecha lá o prazo, você pode ir com uma camiseta que você vai estar muito bem-vindo, engrossando ali o nosso movimento. Exatamente. O importante é participar, né? Exato. É estar junto no movimento. Quem puder compartilhar também a informação da caminhada vai ajudar muito. Eu acho que hoje você pode não precisar, né? Mas amanhã pode ser que precise, ou alguém da sua família. Então, eu acho que é uma informação que a gente tem que começar a falar, né? Não é só o Setembro Amarelo, né? Que também é uma causa muito importante. Mas eu acho que o Setembro Verde, ele tem uma força muito grande também. E eu acho que é um movimento que a gente tem que começar a fazer, né? E a gente precisa de todo mundo aí ajudando a conversar sobre isso e divulgar o assunto. Exatamente. Bom, nós deixaremos
todas as informações no vídeo, na descrição. Colocaremos os contatos da doutora, o Instagram da página da caminhada, no Instagram. Já sigam lá, gente. É @salvevidas.pg. Tá começando esse Instagram, eu vou começar a falar dele, mas pensando que é uma caminhada que a gente vai fazer acontecer todo mês de setembro daqui para frente. Exatamente. Então, nos siga por lá também. É isso mesmo. E é isso. Vamos deixar também o link do Simpla para quem quiser comprar, né, fazer a inscrição e adquirir a camiseta. Como a doutora falou, para quem não conseguir comprar a camiseta, não tem problema. O importante é a presença. É o maior número de pessoas que a gente possa alcançar nessa campanha e nessa caminhada, que é tão curtinha, né? E eu acho que é importante. Um domingo aí tranquilo, reúne a família, né? E vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e depois confraternizar. E eu acho que vai ser muito importante. Certo, doutora? Queria deixar mais alguma mensagem? Não, acho que a gente esgotou todos os assuntos necessários. Eu conto com vocês, me ajudem a divulgar dia 21 de setembro, às 8 horas da manhã, na Praça Portugal, em Praia Grande. É isso mesmo. Obrigada mais uma vez pela sua presença. E vamos conversar ainda muito mais sobre vários outros assuntos. Sim, doutora. pode contar comigo. Obrigada, viu? E obrigada a todos que estiveram com a gente aqui esse tempinho. E nos mandem mensagem que a gente vai trazer a doutora e responder muito mais perguntas. Obrigada.